Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, certo dia, Jesus estava no pátio do templo durante a festa da dedicação, em que se recordava a purificação do templo e a restauração do verdadeiro culto a Deus, conquistado por Judas Macabeus no ano de 164 a.C. E enquanto caminhava, algumas pessoas se aproximaram de Jesus e começaram a conversar com ele. Vejamos como foi esta conversa, ouvindo a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 a 30, que eu passo a ler agora. Era inverno, e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? E Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, na época de Jesus, algumas pessoas esperavam um Messias com um bom conhecimento da lei, outras que ele fosse um grande sacerdote, outras que ele fosse um rei, um juiz ou um general severo e guerreiro para combater e expulsar os romanos do país. Como Jesus foi um Messias humilde, servidor e misericordioso, as pessoas se encheram de dúvidas e perguntaram: Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Não querendo ser reconhecido como um Messias juiz e guerreiro, que as pessoas esperavam, Jesus dá uma resposta direta e simples, dizendo: As obras que eu faço, pelo poder do nome de meu Pai, falam a favor de mim. Com isso, Jesus quer dizer que ele não precisa provar nada. Basta que as pessoas olhem para o que ele faz, o que ele já fez, que saberão quem ele é. Ele curou pessoas doentes que ninguém conseguia curar, alimentou famintos, deu uma nova coragem aos desanimados para viverem felizes. Perdoou os pecados, ressuscitou os mortos. Sua bondade e o seu poder não tinham limites. Estas obras falam a favor de Jesus, porque a sua linguagem era de misericórdia, de amor e vinha de Deus. Por isso Jesus diz que eu e o Pai somos um. Com essa afirmação, Jesus deixa claro que a sua forma de viver e de pregar o Evangelho ao longo do seu ministério
sempre falaram e apontaram para a íntima relação com o Pai, porque é na humanidade de Jesus que encontramos Deus, o Deus presente em nossa vida. É na vida, nos ensinamentos, nas ações, no comportamento, na paixão, na morte e ressurreição de Jesus que Deus se revela a nós. Jesus Cristo, meu amigo e amiga, não diz nada além do que o Pai diz. Sua voz é a voz de Deus. E isso significa que, sem ouvir Jesus, ninguém pode ouvir o que Deus quer dizer. Para Jesus, aquelas pessoas tinham dúvidas se ele era ou não o Messias, porque não acreditaram naquilo que ele falava e fazia. Estavam o tempo todo com os olhos fechados, optaram em organizar as suas vidas de acordo com o individualismo, com o status, com o egoísmo. Não quiseram ver a presença de Deus em Jesus. Não acreditaram, não andaram, não ouviram e não seguiram o que Jesus falava e ensinava. E por isso, Jesus é categórico e diz: vocês não creram porque não são minhas ovelhas. Meu amigo e minha amiga, Jesus diz isso porque as verdadeiras ovelhas são aquelas pessoas que seguem e escutam a voz de Jesus. E nós podemos e devemos ser estas ovelhas que seguem e escutam a voz de Jesus quando agimos como Jesus agia na prática diária de sua vida. Quando somos testemunhas de Jesus onde nós vivemos, para estarmos sempre compromissados com a solidariedade, a acolhida, com a saúde integral das pessoas e com a vivência da dignidade humana. Quando gostamos de ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus com a consciência de que precisamos de perdão e perdoar os outros também. Como ovelhas, escutamos e sabemos diferenciar quando é Jesus que está falando. Conhecemos Jesus porque desenvolvemos uma relação íntima com Ele por meio da oração e da leitura bíblica. Seguimos Jesus porque optamos em defender o que Ele ensina, nos tornando cúmplices do projeto de vida em abundância que Ele prometeu. Por isso, estamos como ovelhas em constante desafio diante das atrocidades do mundo, denunciando os abusos e sinais de mortes. Como ovelhas de Jesus, não podemos ser convenientes e mansos diante da miséria e da escravidão que vem disfarçada de inúmeras formas. E assim, como as ovelhas andam em grupos, nós somos animados a olharmos para as outras pessoas. Somos convidados a romper com o individualismo que nos transforma numa ilha, para estabelecermos relações de solidariedade e de serviço com as outras pessoas. Meu amigo, minha amiga, somos ovelhas que seguem e escutam a voz de Jesus. Por isso, o próprio Jesus diz
que conhece as suas ovelhas e lhes dá vida eterna e ninguém pode arrancá-las da sua mão. Isso significa que Jesus desenvolve uma relação profunda de intimidade conosco, deixando-nos experimentar a presença de Deus que nos liberta de tudo aquilo que nos prende e nos amarra para termos vida plena, que nem mesmo as forças do mal podem nos tirar. Portanto, como ovelhas, reconhecemos Jesus como enviado de Deus, como sendo o próprio Deus, que com palavras e ações prega o amor e aponta para o reinado de Deus. Somente a Ele vamos seguir e somente a Ele vamos ouvir e servir. Amém. Antes de dar a bênção, eu também quero desejar um feliz Dia das Mães, um abençoado Dia das Mães. A mãe, ela sempre é mãe quando ela gera ou quando ela gera no coração um filho. Então, para vocês mães, um feliz Dia das Mães. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, pode compartilhá-la com quem você quiser. Lembro que eu tenho meu canal do YouTube. Você não é obrigado a se inscrever, mas eu faço o convite. E eu quero desejar, então, que durante esta semana nós possamos agir como as ovelhas de Jesus, que ouvem a sua voz, seguem os seus ensinamentos, né? Que esta semana seja uma semana, então, abençoada para você e sua família. E nós voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!